Nem mesmo o mais assustador dos contos de fadas poderia ter preparado Leon para os monstros que enfrentaria aos 10 anos de idade, nem para lidar com o herói disfarçado de monstro que salvaria sua vida. Com vocês, o menino da lista de Schindler. Acompanhe. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura. E hoje eu vou trazer um livro bem bacana para vocês, que eu descobri recentemente, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei até esse livro. Recentemente, eu e minha família voltamos da Alemanha e o meu filho naturalmente ficou mais curioso acerca do Holocausto e do nazismo, esse episódio triste que manchou a nossa história e que tem reflexos até hoje. Então, o que eu fiz? Eu indiquei para ele o livro Diário de Anne Frank, que eu achava bem interessante para ele dar uma começada nesse assunto, e ele adorou. Em seguida, eu passei para ele o livro Maus, de Art Spiegelman, que é uma graphic novel que fala sobre o nazismo. Eu já falei sobre esse livro aqui. Maus significa ratos em alemão, e nessa graphic novel o artista, o autor também, o Art Spiegelman, ele retrata os judeus como ratos. Só por aí a gente já pode entender, não é, as analogias que ele faz, e os alemães como gatos. E mais recentemente eu descobri este livro aqui, O Menino da Lista de Schindler, que é da editora Rocco, Rocco para jovens leitores, e que foi escrito pelo próprio protagonista, o Leon Lawson, em colaboração com mais duas pessoas, entre elas a sua esposa. E o que me chamou a atenção nesse livro? Ah, mais um livro sobre esse tema que é tão batido, né? Isso que as pessoas falam. Mas foi o título. Porque, ora, o menino da lista de Schindler, o que eu pensei? Poxa, finalmente, né? Alguém que esteve nessa famosa lista. Para quem não sabe, Oskar Schindler era um empresário alemão. Ele era bem ganancioso, né? Queria ganhar bastante dinheiro, obviamente, com seu trabalho e tal, fazia negociatas. Mas este alemão acabou salvando milhares de judeus, porque ele empregava judeus na Cracóvia, que era onde ele tinha essa fábrica, para, enfim, ajudá-lo na produção, mas ao mesmo tempo ele fazia isso para resgatar, salvar essas pessoas. Se no início ele entrou com o intuito de explorar aquela mão de obra, a história conta que ele se sensibilizou de ver aquelas pessoas passando todo aquele trabalho e resolveu então unir o útil ao agradável. As pessoas trabalhavam, obviamente, para ele, mas ao mesmo tempo ele justificava para os alemães assim: olha, eu preciso deles, embora eles sejam judeus, eu preciso deles, porque eles são uma mão de obra muito especializada e eles vão ser excelentes para fabricar então munição para vocês. E com isso ele foi enrolando, os alemães quase não produziram nada nesse sentido, os judeus, né, empregados na fábrica dele, mas o fato é que todos os judeus que ele colocou na lista dos seus empregados necessários conseguiram escapar. Então, eu fiquei muito curiosa quando eu vi, nossa, alguém que fez parte dessa lista, então foi o primeiro motivo. E à medida que eu fui lendo o livro, eu fui me encantando, porque primeiro meu filho leu todo, eu só tinha dado uma olhada na sinopse, assim, e tal. Mas depois que o meu filho leu, ele ficou tão empolgado, ele disse: mãe, tu tem que ler, é muito show esse livro. Aí eu peguei, li rapidamente, porque ele tem 200 e poucas páginas, é rapidinho de ler. E a gente se emociona com a narrativa, porque o autor, embora já sendo mais velho, ele consegue voltar, recuperar essa memória da infância dele, quando ele tinha 10 anos, que foi quando ele foi pro gueto dos judeus na Cracóvia. Não era assim que funcionava, os judeus eram separados dos não-judeus. Mas o que mais toca é ele contar assim, ó, que ele vivia num povoado rural, próximo à Cracóvia. Próximo não, ficava alguns quilômetros, não é? E ele vivia em meio à natureza, com os irmãos, assim, né? Vivia super bem. E aí o pai dele, do Leon, que é o protagonista, vai para a Cracóvia para melhorar de vida. E quando ele consegue se estabelecer, ele busca então o Leon, a mãe do Leon e todos os seus irmãos, para tentarem uma vida melhor. É claro que o menino fica deslumbrado quando ele chega na cidade, lá tem bonde, água encanada, coisas que ele não tinha em casa, mas ele pouco consegue curtir esse momento, porque em seguida eclode a Segunda Guerra Mundial
e os nazistas invadem a Cracóvia, e eles então vão morar naquele gueto que eu falei pra vocês, passando fome e todo tipo de dificuldades. Bom, eu não vou contar mais, já dei muito spoiler, mas o livro é empolgante, eu mesma tô empolgada, por isso que eu resolvi fazer o programa sobre esse livro e dizer assim, ó, meu filho tem 12 anos, é super indicado para leitores dessa idade, talvez até menos, se forem leitores, né, já acostumados. Então recomendo para as famílias, recomendo para as escolas trabalharem com os alunos, né, em história. Vale muito a pena, é um livro fascinante e também contém registros fotográficos bem legais, né, do próprio Leon, que é o autor, da família dele e da própria lista, a lista de Schindler, que para quem não sabe, né, estou repetindo aqui, virou filme, um filme do Spielberg que fez muito sucesso. E aqui está a lista. Ó, ela aparece reproduzida aqui no livro, e o Leon era o integrante número 288 da lista, tá? Mesmo sendo um menino franzino, magrinho, que não teria por que estar sendo aproveitado na fábrica, o Schindler consegue colocá-lo na lista. Será que toda a família do Leon conseguiu escapar? Bom, essa e outras curiosidades sobre o livro vocês vão ter que ir para descobrir, ler o livro. Então tá aqui a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Casa de Leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.